I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Enfim, a programação toda da Pinacoteca esse ano está voltada para essa reflexão, né, das relações entre arte e sociedade. Então a gente achou que era um momento para falar disso na América do Sul. Não tem artista melhor do que o Leon Ferrari. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. E vamos começar o programa com cinema em alta velocidade. O filme é Ford versus Ferrari. A direção é do James Mangold, que já dirigiu Johnny June e também Logan, exatamente. Nos anos 60, a Ford resolveu investir no ramo das corridas automobilísticas. Para fazer frente à Ferrari, que era a campeã das pistas, eles contratam então um designer de carros e esse piloto também, o Carroll Shelby, vivido pelo Matt Damon, e o piloto e engenheiro Ken Miles, que é vivido pelo Christian Bale. Eles enfrentam aí Deus e o diabo para construir uma super máquina, né, para vencer a corrida de 24 horas de Le Mans. Vamos ver. Mr. Ford, Ferrari has a message for you, sir. What did he say? He said Ford makes ugly little cars in ugly factories. And, he called you fat, sir. We're gonna bury Ferrari at Le Mans. So the great Carroll Shelby is going to build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. And how long did you tell them you needed? 200 or 300 years? 90 days. Well, we heard he's difficult. Ken? No, Ken's a puppy dog. It's awful. If there's a problem, the computer will find it. Get some scotch tape and a ball of wool. What are they doing? Making your car faster. That's more like it! Agora, o filme, para quem quer diversão e ação, é As Panteras, que já está na sua 4ª versão, exatamente. Vocês conhecem, né? Ou pelo menos já ouviram falar, viram aí no YouTube. A primeira lá dos anos 70, a série de TV, protagonizada pela Farrah Fawcett. Depois tivemos no cinema uma versão que foi protagonizada pela Cameron Diaz, né? No ano 2000 e também em 2003. Teve uma outra série de televisão que passou batida e agora volta novamente um reboot nos cinemas, protagonizada pela Kristen Stewart. E é claro que elas vão enfrentar uma missão super perigosa. Vamos ver. Welcome to the Townsend Agency. I run a covert group of exceptional women. So you guys are like lady spies. We work outside the rules. I don't like that, boy. In secret. Together. You may not know we exist, but we are always watching. Who steals humanitarian aid money? You are in the presence of angels. Em tempos de Me Too, claro que o filme é girl power total, né? Feminista sempre. Além das 3 atrizes, convidaram uma diretora que é a Elizabeth Banks, que além de dirigir, ela foi roteirista, produtora e é também atriz no filme. Vamos agora para O Irlandês. Atenção, porque O Irlandês vai passar no cinema, sim, mas é por pouquíssimo tempo. Fiquem atentos. Reúne um Dream Team, né? Um time dos sonhos, aí reunindo Robert De Niro, Joe Pesci,
Al Pacino, todos dirigidos pelo Martin Scorsese, né? E falando de uma história sobre crime organizado, que envolveu aí o movimento trabalhista nos Estados Unidos, o governo norte-americano, teria inclusive elegido presidentes nos Estados Unidos, isso durante o século XX. Envolveu também aí o desaparecimento do líder sindical Jimmy Hoffa. Vamos ver? A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. You got a gun! Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run. Hi, Frank. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done. What else you say? Now's not the time to not say. Toda a crítica dando 5 estrelas para o filme. Agora, o Martin Scorsese ele fez os últimos filmes dele na Paramount, né, que foram Lobo de Wall Street e Silêncio. Quando ele ofereceu esse filme para Paramount e para outros estúdios, ninguém aceitou. Por quê? Um filme muito caro, 160 milhões de dólares, principalmente porque teve que fazer o rejuvenescimento dos atores, o que é muito caro para fazer. Ninguém queria fazer e a Netflix chegou e disse o quê? 160 milhões? Toma aqui para você. 160 milhões e você pode fazer o que você quiser. Claro que aí o Martin Scorsese abraçou a história e quem fica perdendo talvez um pouco com isso sejam os cinéfilos mais hardcore que gostam de ver os filmes do Martin Scorsese, claro que na grande telona. Para isso nós teremos só 2 semanas, atenção, 2 semanas que vai passar o filme em alguns cinemas, você vai ter que ver aí na sua cidade. Aqui em São Paulo vai passar somente no Petra Belas Artes. E depois, no dia 27, só no Netflix. E agora um drama brasileiro, um filme pequeno, mas muito interessante, que eu cheguei a ver, inclusive, na Mostra Internacional de Cinema. No ano passado se chama Azougue Nazaré. Foi dirigido pelo Thiago Mello, conhecido como produtor de filmes como Aquários e Boi Neon. O Thiago tinha a intenção de fazer um documentário sobre o maracatu. Mas quando ele chegou em Nazaré da Mata, em Pernambuco, ele percebeu que poderia fazer um bom filme de ficção com a população local trabalhando como atores. A história rola no embate aí entre pastores evangélicos versus o maracatu, que segundo eles é coisa do demônio. O filme fez sucesso no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, e o Thiago Mello ganhou como melhor diretor no Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires. E até o dia 20 de novembro acontece a 27ª edição do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. São mais de 100 filmes. O tema desta vez é Persistir e o filme que vocês estão vendo aí é Matias e Maxime, do diretor Xavier Dolan. A história, 2 amigos heterossexuais têm que se beijar para uma cena de um curta-metragem. Eles descobrem sentimentos confusos e vão despertar aí a homoafetividade entre eles. O Dolan, além de diretor, também é ator no filme, é conhecido por seus filmes como Eu Matei Minha Mãe, Amores Imaginários e Tom na Fazenda. Maiores informações no site mixbrasil.org.br. Agora o assunto é história em quadrinhos com uma iniciativa bem legal aqui em São Paulo. É a primeira Butantan Gibicon, uma feira de quadrinhos com entrada grátis e foco exclusivo na produção nacional. Vai ser na Casa de Cultura do Butantã, no Jardim Periperi, Zona Sul, no dia 1º de dezembro. Para fechar as contas do evento, que não tem fim lucrativo, a organização tem uma campanha de financiamento coletivo. É só acessar o site benfeitoria.com. Tem uma série de presentes para você apoiar o projeto. E agora, mais quadrinhos. Nossa dica da semana vem do Japão. Kishu é uma yuju, uma mulher de diversão. Elas trabalhavam em prostíbulos em bairros legalizados no Japão. As casas foram reconhecidas pelo governo em meados do século XVII e permaneceram assim até 1956, quando foram proibidas por lei. Esse é o pano de fundo de uma história de amor e devoção ambientada em um período muito particular do Japão. A decadência do shogunato, que comandava o país, e a influência dos estrangeiros que chegavam ao continente asiático. A criação é de Kan Takahama, considerada uma das principais autoras da nouvelle vague do mangá.
um gênero que incorpora a atmosfera do cinema francês e as linhas dos quadrinhos franco-belgas, a tradição dos mangás. O Último Voo das Borboletas é um lançamento da editora Pipoca e Nanquim. E o avanço do funk na preferência nacional só tem feito alimentar a pergunta que volta e meia se repete, não é mesmo? O rock está morto? Será mesmo? Não é o que pensam os jovens que cresceram ouvindo rock and roll no aparelho de som dos pais e que agora se assumem, eles mesmos, legítimos roqueiros. Eles estão empenhados em manter viva, quem diria, a chama do bom e velho rock and roll. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. 17. Tenho 18. O som que esses garotos curtem e tocam é, no mínimo, da época dos pais deles. Eu curto muito rock. Rock? Principalmente antes dos anos 2000. Tipo, 60 até 90, assim. Cara, eu gosto muito de rock dos anos 60, 70. Quando eu era pequeno, todo dia, quando eu ia pra escola, minha mãe colocava no carro Ramones. Colocava Rolling Stones. Colocava Beatles. Cara, eu cresci escutando Beatles. Mas a minha banda, assim, favorita mesmo é The Doors. Tanto é que eu batizei a nossa banda com uma música do The Doors, Break On Through to the Other Side. Aí ficou The Other Side o nome da banda. Eu herdei a paixão por Beatles do meu pai e através de Beatles eu comecei a explorar mais sobre todo esse cenário dos anos 60. Acabei descobrindo Grateful Dead, conhecendo outras bandas e todo aquele cenário ali dos Estados Unidos e eu me encantei por aquilo. Estou vendo que você está com um livro aqui sobre o Woodstock, escrito pelo Michael Lang, que foi um dos organizadores do festival. Woodstock em específico, Cunha, para mim, é a maior demonstração de boa convivência que já aconteceu em todo o mundo. É um momento único na história da música que nunca, jamais vai acontecer algo parecido. Estou vendo aqui que esse aqui são seus discos, não é? Uhum, sim. Você gosta de Beatles? Eu prefiro Stones. Por causa da veia blues? Exatamente. Os Rolling Stones, eles têm uma batida que me atrai um pouquinho mais do que os Beatles. Mas eu amo muito os Beatles de paixão também. Cheguei aí pra Liverpool, conheci o Cavern lá. Janis Joplin. E esse aqui é o grande poeta do rock. Bob Dylan, ele deu essa voz pro jovem. E foi um sentimento de liberdade único. Like a Rolling Stone é justamente o hino dessa geração, desse pessoal, da galera jovem lá dos anos 60. Eu prefiro realmente o que foi feito lá atrás. Dava arrepio, sabe? A música antiga meio que me move. Eu prefiro muito mais a música antiga do que a música atual. Acho que se eu tivesse vivido nos anos 60, eu iria gostar das músicas dos anos 50. É bom ver os jovens curtindo o bom e velho rock and roll, não é mesmo? A Pinacoteca de São Paulo apresenta a mostra Leon Ferrari, Nós Não Sabíamos, reunindo 50 obras do artista argentino, enfatizando o aspecto político que sempre marcou sua produção. O Leon Ferrari
Ferrari é um artista argentino que surge ali no cenário artístico de Buenos Aires nos anos 60, se ligando a um coletivo que se chamava Tucumán Arde, e que era um coletivo justamente que trabalhava em cima desse contato com o povo argentino. E aí, no período da ditadura argentina, ele imigrou para o Brasil, né, em 76, e aqui ele teve uma atuação super próxima de um círculo enorme de artistas, foi um artista bastante influente também aqui na cena de São Paulo. E aí, encerrada a ditadura na Argentina, ele retornou para lá, mas sempre com um vínculo com o Brasil. A Pinacoteca tem um acervo de mais de 250 obras do Leo Ferrari, e a gente escolheu para essa exposição 2 séries completas, que a gente está expondo pela primeira vez completas, né? E que tratam justamente dos 2 alvos preferenciais, assim, da crítica ácida do Leo Ferrari à sociedade e ao período em que ele viveu, que são os regimes autoritários, portanto a ditadura argentina, e as críticas que ele faz à Igreja Católica e a todo o cerceamento que ela perpetrava nesse sentido de ameaçar com o inferno, com a donação, enfim. O que te enche os olhos no trabalho do Leo Ferrari? Eu acho que é justamente essa irreverência, né, de usar já um veículo de imprensa, porque essas 2 séries são feitas em cima de jornais, né, de imagens de jornal, e da inteligência dele em potencializar a mensagem de cada imagem, agregando uma outra camada de significado, né? Então essas colagens que ele vai fazendo de imagens que estão no nosso imaginário, assim, por exemplo, super, nesse né? Observatório Romano, né? Essas imagens do inferno, de tortura, são coisas que fazem parte do nosso imaginário. Então ele traz isso atualizando de alguma forma essa iconografia, e isso potencializa a mensagem que a imagem tem a passar. Algumas vezes ele comprava brigas, inclusive nós temos uma carta aqui exposta de uma briga que ele comprou. Você pode contar pra gente um pouco disso? É uma carta dirigida ao Papa João Paulo II, em que ele provoca, né, o Papa, dizendo que se Deus condenou Eva, portanto a humanidade já não ser mais imortal por causa do pecado original, como é que Jesus vem aqui e promove a imortalidade de novo, a imortalidade da alma? Então, né, assim, por que essa contradição da igreja? Então ele pede ao Papa que cancele o juízo final. E que, maravilhoso, né? Assim, então essa irreverência do Leo Ferrari é uma coisa muito impressionante, é uma verve crítica que ele exerceu durante, enfim, a carreira dele toda. E no início da semana nós falamos aqui no Metrópolis da preocupante situação dos museus do Rio. Um deles, o Museu do Amanhã, conseguiu um respiro. Os patrocinadores privados vão assumir por pelo menos um ano as contas que não fecham com a falta de repasses da prefeitura. Já a situação do Museu de Arte do Rio é pior. Os funcionários estão em aviso prévio porque desde setembro a prefeitura não faz o repasse do pagamento dos salários. O MAR corre o risco de fechar as portas. Um abaixo-assinado foi criado para pressionar o prefeito Marcelo Crivella. Está no site change.org. Neste ano, o museu recebeu mais de 500 mil visitantes. Bom, faz pouco mais de 2 anos que eu não tenho visto a nossa querida Maria Bethânia. Por isso, hoje nós decidimos vasculhar o nosso baú para matar essa saudade. O nosso Momento TBT de toda quinta-feira é uma entrevista que eu fiz com a Bethânia em 2006. A Bethânia conversou comigo sobre o lançamento de 2 discos simultâneos, Pirata e Mar de Sofia, ambos falando sobre as águas do mar e do rio. Vamos rever e a gente volta já já. O mundo é aqui, maré mansa. E para traduzir musicalmente essa coisa da água, você chamou o Naná para fazer uma parceria? Naná. E aí ficou bacana, né? Naná é primeiro lugar em tudo, né? Um grande músico, um homem sério, um criador, um autor. Ele fez esse trabalho conosco no estúdio durante uma semana. E assim, eu dizia para ele a canção, mostrava a letra, dizendo... E ele criava e fazia autoral. O que eu vou fazer para vocês de canção é a canção do Vevé Calazans e do Jorge Portugal, Memórias do Mar. Opa, que legal, que bacana. Que é uma canção que eu acho que é linda, acho que tem uma letra muito nítida, muito inspirada mesmo na coisa marinha. Uhum. Valeu? Obrigado. Obrigada, meu amor. Prazer falar com você. A água do mar
Nosso colaborador Marcelo Dantas esteve em Londres visitando museus e trouxe imagens de uma grande exposição que está acontecendo no Tate Modern, do artista sul-coreano Nam June Paik, um dos pioneiros em misturar tecnologia nas artes. Uma das mostras mais esperadas do ano é a retrospectiva do artista coreano Nam June Paik. Nam June Paik é o pai dessa relação entre arte e tecnologia no nosso tempo. É um dos maiores visionários do mundo que a gente está vivendo hoje, só que ele fez e olhou para todas essas coisas, todas essas linguagens de como a gente iria se relacionar com o mundo digital, como a gente iria se relacionar com a informação, como a gente ia se relacionar com a tecnologia. De alguma forma, ele fez isso desde os anos 60. Nam June Paik morreu em 2006, mas pela primeira vez está se fazendo uma real retrospectiva muito completa, né, da sua obra. Eu tive o prazer de conhecer e trabalhar um pouco com o Nam June Paik. Eu fiz um documentário sobre ele ainda nos anos 80 e foi uma pessoa que foi absolutamente definitiva na minha vida. Ver essa retrospectiva na Tate, em que ele fala da arte criada com satélite, da arte criada com a tecnologia, com os robôs, com a era da informação, todas as grandes tiradas geniais que ele foi capaz de dar para as pessoas, como a vida não tem um botão de retrocesso, como na realidade a nossa vida seria dividida entre o mundo, uma parte real e uma parte virtual. Ele de alguma forma anteviu tudo isso e trabalhou esses conceitos que depois ajudaram a fazer com que o próprio desenvolvimento dessas mídias fizesse algum sentido. Nam June Paik trabalhava, por um lado, com a tecnologia como um suporte para as obras que ele criava, mas, acima de tudo, ele trabalhou com o conceito disso. Então, ele tem um papel de filósofo, de pensador, né, de como as coisas iriam se articular. E ele levou essas coisas que ainda eram bastante impossíveis para o campo da prática. Ele era um cara que não queria esperar o tempo, ele tinha um sentimento que ele tinha uma pressa para realizar as coisas. E gerou colaborações com pessoas fabulosas, que vão de David Bowie a Joseph Beuys, de Issei Miyake a La 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 Human Steps, de Ryuichi Sakamoto a Charlotte Moorman. Ele, na realidade, juntou uma geração inteira de artistas, Keith Fitzgerald, John Sanborn, todas essas pessoas que estavam no início, e ele pegou essa turma e fez com que fizesse sentido a energia desses jovens que estavam ansiosos por um suporte novo para poder trabalhar. Ele foi o cara que asfaltou a estrada e deu o caminho para que depois viesse uma geração inteira de artistas por trás, inventando aquilo que a gente conhece hoje, que já não é mais videoarte, não é mais arte eletrônica, é na realidade arte. Nam June Paik é um dos grandes. E a TV Cultura concorre em 2 categorias no prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Os programas Cultura, o Musical e Provocações concorrem ao prêmio de melhor programa de TV. Já o Roda Viva é um dos finalistas entre os programas jornalísticos. A votação será em dezembro e a entrega dos prêmios no primeiro semestre do ano que vem. Bom, para encerrar o programa tem Pat Smith, considerada uma precursora do punk, a cantora, compositora e escritora americana, vai fazer shows em São Paulo pela primeira vez. Amanhã no Festival Pop Load e sábado uma apresentação extra com ingressos já esgotados, ok? Tchau, voltamos amanhã 15 para as 9 da noite. Dreaming, well, of an aspect bright and fair, and my sleeping, it was broken, but my dream